Doutora Gláucia Maia, juíza titular da 13ª Zona Eleitoral de Bacabal, acompanhada de doutora Clícia, promotora de justiça, concederam entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira para melhor informar a comunidade bacabalense sobre as eleições 2022. Outra questão também, só para a gente deixar bem claro, essa questão do celular, o celular, na verdade, é qualquer meio, né, que viole, que possa violar essa questão do sigilo. Então, máquina fotográfica, a gente fala o celular, porque o celular hoje em dia é uma ferramenta de filmar, tirar foto. Então, não é permitido levar celular, máquina fotográfica ou qualquer outro filmador ou qualquer outro mecanismo que você possa registrar, tá entendendo? Porque a gente sabe, né? O objetivo é garantir o sigilo do voto. Porque isso daí facilitaria para que se cometesse uma fraude de compra de voto, de corrupção eleitoral, em que o candidato possivelmente diria assim: olha, eu vou te dar tanto se você provar que votou em mim. Então, isso seria uma forma, né, de burlar a legislação e de, inclusive, estimular a prática dessa corrupção eleitoral. Houve realmente alguma mudança da eleição anterior para cá. Mas sobre camisetas, já há bastante tempo não é permitido o uso de camisetas. O eleitor, no dia da eleição ou qualquer dia nesse período antes da eleição, ele pode usar uma camiseta que ele mesmo tenha mandado confeccionar. Eu gosto do candidato X, então eu posso ir ali, compro a camiseta, pego a tinta, faço o número dele, eu faço do jeito que eu quiser, eu posso contratar uma malharia para fazer, mas eu mesma, como eleitora, sempre foi proibido nos últimos anos a distribuição de camiseta pelo candidato. Camiseta, boné, broche ou qualquer coisa, caneta, adesivo, discos, qualquer coisinha assim. Mas no dia da eleição e outra, a manifestação silenciosa, né? Não é que eu vou entrar na sessão com minha camiseta e pedindo voto, de forma nenhuma. Pode colocar seu adesivozinho, seu broche, sua camiseta. Pode carregar a bandeira. A sua bandeira, mas silenciosa e isolada. Não pode haver Não posso, vou juntar aqui 10 pessoas aqui, a gente vai votar todo mundo junto, todo mundo de camiseta, mesmo que seja cada um com a cara de um jeito. Não, aí não é uma manifestação individual. A manifestação tem que ser individual e silenciosa. Mas eu vou votar no carro aqui com toda a minha família, todo mundo vai junto. Então, não façam nenhum tipo de manifestação, permaneçam sem sacudir bandeira, sempre em silêncio. E na hora que chegarem na sessão, cada um vai para seu lugar, sem ficar aquele montinho ali na porta, que se vê também algumas vezes. Tem gente que chega 7 horas da manhã e fica lá na porta da sessão eleitoral. Fica vendo quem vota, quem não vota, fulano, não sei o quê. E passa o dia todinho ali, naquela aglomeração. Às vezes ele deixa para ser o último a votar. E aí acaba que aquilo cria um tumulto, fica aquela grande quantidade de pessoas na porta, na entrada, e isso não é recomendável. Então a gente pede que o eleitor vá até a sua sessão, cumpra o seu dever cívico e vá para sua casa. Na verdade, a gente recomenda, né, como são muitos candidatos, né? E às vezes a gente pode esquecer o número do candidato A, B ou C. Então o ideal é que cada eleitor leve a sua própria cola, aquela que ele mesmo preencheu. Porque acontece também de muitos candidatos, na véspera da eleição, entregar aquele santinho de boca de urna, que inclusive é proibido, já com todos os números preenchidos por ele. Quando na verdade esse preenchimento num papel tem que ser feito pelo próprio eleitor. E aí ele coloca lá a sequência, né? Tem cargo de presidente da República,
nós temos um cargo nessa eleição para senador, deputado federal e deputado estadual. Aí a gente sabe também que tem sempre no interior aquele derrame de santinhos, né? De madrugada, a gente vai elaborar formas da gente tentar coibir isso mais próximo, né? Inclusive, Sim. a própria resolução da eleição desse ano, ela diz textualmente que é proibido distribuir santinhos em sessões eleitorais, nas imediações. Então, se nós identificarmos em alguma sessão eleitoral santinho de algum candidato, esse candidato poderá responder, né, com alguma penalidade, mesmo que ele pessoalmente não tenha feito aquilo ou autorizado, mas o fato de ele ter sido beneficiário vai acabar revertendo contra ele. Então, o ideal é que todos tenham desde já essa consciência. Uma outra questão muito importante em relação à propaganda, e algumas pessoas já devem ter percebido mudanças para essa eleição, que tanto essa questão de jogar santinho, como também colar cartazes, fazer pichações, tudo isso não existe mais, está terminantemente proibido, como uma forma de manter as nossas cidades limpas, né, e preservar o meio ambiente. O que é que acontecia antigamente em eleições anteriores? O candidato até alugava muros para mandar pintar seu nome, fazer sua propaganda e tudo mais. Depois que passava o período eleitoral, ficava lá aquela parede toda pichada, ou então enchia a parede de cartazes, que ninguém olhava mais nem a cor do muro, era só cartaz, era só foto. Aí dormia com a foto de um candidato. No dia seguinte já vinha um outro candidato, colava por cima. Era uma verdadeira bagunça. Então, postes também que já de algum tempo é proibido, tudo isso para manter a nossa cidade limpa e também evitar o desperdício de dinheiro. Questão também que a gente agiu e as pessoas ficaram, depois eu vi alguns videozinhos circulando na internet sem entender exatamente o porquê do trio, né, ter sido revocado. Então, porque não pode. A gente pode ter o trio num comício como sonorização. Numa carreata, numa passeata, é carro de som e mini trio. Para ele sair circulando pela cidade, é carro de som e mini trio. Deixando claro que carro de som e mini trio só podem sair circulando se for numa manifestação desse tipo. Não posso, vocês lembram que antigamente tinha carro de som rodando sozinho com alguma propaganda gravada, né? Não existe mais, não é permitido um carro de som sair sozinho. Ele numa manifestação como esse, mas ele tem que ser um carro de som ou um mini trio e ele tem que obedecer também a 80 decibéis, né? No máximo. E também não pode passar, ele também ainda violou, porque ele não pode passar, mesmo fazendo essa manifestação com o carro permitido, que é o carro de som, o mini trio, ele tem que manter distância de 200 metros de prédios públicos da justiça, de hospitais, de colégios, de igrejas. Então, assim, ele passou a manhã circulando pela cidade num trio elétrico, que não é permitido, e ainda ele passou em todos esses pontos. Essas pessoas vão ter prioridade. Até bom que, assim, quem estiver na fila não se chateie, né? Pensar, tá tomando minha frente. Não, as pessoas terão prioridade. Qualquer pessoa com deficiência vai ter prioridade. E, obviamente, quem está acompanhando, né? Porque o que é que a gente quer garantir? O conforto dessas pessoas, né? Então, não adianta ele ter a prioridade e quem está acompanhando não tem, ele tem que esperar, né? Então, não tem sentido. Então, vai precisar. Aí a gente tem que, na hora, tem que ser usado o bom senso, certo? Se nós tivermos um deficiente visual que não saiba braille, né? Porque a gente tem, é o que é o mais comum. E ele tiver a pessoa de confiança dele. A pessoa de confiança dele. Normalmente, essas pessoas
tem alguém de confiança. Essa pessoa de confiança, né, vai sim poder ir com ele para a cabine e voltar, né, junto com ele. O que não pode é essa mesma pessoa de confiança ser a de confiança de todo mundo. Que é o que a gente às vezes, né, percebe isso, né? Não, então a pessoa de confiança dele vai também ter a prioridade e vai poder entrar, né, para votar com ele, se for necessário essa ajuda, né? Porque às vezes não é, às vezes é só um idoso que ele tem aquela dificuldade de chegar até a sessão, mas ele consegue sim chegar ali na cabine e votar sozinho, sem precisar de ninguém. Então na hora o presidente, né, vai ver essa questão, vai ter usar bom senso. E o que a gente quer permitir é que ele tenha o voto dele garantido, né, e que tenha esse conforto. Tudo que a gente está falando está sendo informado para a população há muito tempo. Então, assim, as pessoas às vezes têm preguiça, né, de recorrer à informação correta, certa. Às vezes preferem esse boato, esse disse-me-disse de vizinhança. Então, assim, o que eu gostaria que o nosso eleitor, ele tivesse essa consciência da importância, né, do voto dele, daquele dia ele ir lá e exercer o seu papel, a sua cidadania, sabe? Não insistirem, por favor, eu peço, não insistam em levar o celular para a cabine, para que a gente não tenha problemas no dia, para que o dia da eleição, o dia da votação, corra na maior tranquilidade possível. Nós não precisamos dessa polarização, né, que a gente está fazendo de tudo, trabalhando juntamente até com a Polícia Militar, para evitar isso também. Vai, exerça o seu voto, quem o senhor acha que é melhor, que vai lhe representar de melhor, conheçam as propostas, né, dos candidatos, os planos, e vote de forma consciente, né, e sem vender o seu voto por uma cesta básica, o candidato já demonstra quem ele é, querendo comprar, né, a sua inteligência, o seu conhecimento com uma camiseta, com a cesta básica, com R$100 que for. Então, assim, não se venda por isso, né, exatamente. Então é só isso, eu só espero realmente que tudo corra de forma tranquila. Nós estamos aqui, nós estamos de olhos abertos, nós estamos andando, rodando a cidade. E quem quiser denunciar, tanto pode ser no Pardal, na própria Justiça Eleitoral, chegar lá e quiser conversar, trazer, mandar e-mail, na promotoria, estamos disponíveis e acessíveis a todos que quiserem tanto fazer uma denúncia ou então até tirar uma dúvida, enfim, estamos à disposição. O que a gente quer e espera é que o eleitor escolha o candidato que ele considere o seu melhor candidato, aquela pessoa que vai lhe representar, seja na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, no Senado e também na Presidência da República. E ter essa consciência de escolher aquela melhor pessoa, aquele melhor candidato, é muito importante. Eu já escutei algumas pessoas falarem: mas dizem que esse dinheiro que é distribuído geralmente para compra de voto é dinheiro público, então se é dinheiro público, o dinheiro é meu. Mas na verdade, aquele dinheiro, ele é fruto da corrupção. Era o dinheiro que deveria ter sido empregado numa escola, num posto de saúde, né? Então nas melhores condições das nossas ruas. Aqui no caso de Bacabal, por exemplo, a gente tem problema histórico em relação às enchentes. Então, esse dinheiro que é fruto da corrupção poderia ter sido utilizado para evitar esses problemas. E eu também já escutei algumas pessoas falarem assim: recebe o dinheiro de A e recebe o dinheiro de B. Não, não faça isso. Não receba dinheiro de ninguém. Até mesmo porque é crime tanto para quem está oferecendo o dinheiro, como também para quem recebe. Então, a gente não quer ter que agir de uma forma mais dura no dia da eleição, a gente quer que realmente seja um dia bastante tranquilo, em que todas as pessoas possam se dirigir
para as suas sessões eleitorais, exercer a sua cidadania e que ao final fiquem, respeitem o resultado, seja ele qual for, que não queiram levar aquilo ali para uma discórdia maior, dizer que houve roubo, sei lá, dizer qualquer coisa, aceitar o resultado, seja aquele que lhe favorecer ou não, porque a gente vive numa democracia e a democracia pressupõe que a vontade da maioria prevaleça. Então, o respeito acima de tudo, tranquilidade, consciência, é o que a gente espera, então, para o dia 2 de outubro. Muito obrigada. Obrigada.